Muito bom dia, turma. Tudo bom? Como é que estamos? Tudo certo? Faço votos aí que todos tenham ido muito bem na prova de criminologia, viu? Então, conforme eu falei para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Hoje eu vou estar falando com vocês aqui pelo Naved. Semana que vem todo mundo no Google's Match, tá, gente? Então, assim, ó, qual é o assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá? Esse aqui, ó, das relações com o cliente, tá? Dos artigos 9º ao 26º do Código de Ética da OAB, tá? Das relações com o cliente, do artigo 9º ao 26º do Código de Ética da OAB, tá? Eu postei uma atividade para vocês aí, conforme eu falei, até segunda-feira ao meio-dia para me entregar, tá? Questõezinhas sobre o que nós vamos ver nesse vídeo aqui que eu passei para passar para vocês. Eu vou ler, tá, todos esses artigos aqui agora e vou explicar, dando exemplos para vocês, de uma maneira que vocês vão ver que é bem tranquilo esses artigos aqui, tá? Então, assim, o que diz aqui o artigo 9º? O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa, tá? Gente, o que acontece? Quando vocês começarem a estudar o Código de Processo Civil, tá? Vocês vão verificar que uma das coisas que o legislador se preocupou foi com o fato de incentivar as mediações, evitar o conflito judicial, tá? Só que nós sabemos que muitas vezes, quando o cliente nos procura, ele vem, eu costumo dizer, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso há um tempo atrás, aonde quando o cliente te procura, muitas vezes ele não está buscando a justiça como uma forma de reparar um eventual dano que ele sofreu, tá? Ele está sedento de, e essa é a palavra mesmo, sabe? Ele está sedento de ódio, de sangue, ele quer causar um estrago, tá? E esse artigo aqui, o que acontece? O advogado, e aí eu digo para vocês que muitas vezes na prática isso é difícil. Como é que tu comprova isso, né? Como é que eu comprovo que eu avisei o meu cliente que se ele entrasse com essa demanda ele poderia sofrer um prejuízo, né? Tem alguns colegas que gostam de quando é muito arriscado de pegar uma declaração do cliente, né? Dizendo, olha, conforme o artigo 9º do Código de Ética da OAB, eu avisei aqui o senhor fulano de tal que numa eventual derrota poderia acontecer isso, né? Então, na verdade, aqui é aquela coisa assim, ó, o que o artigo está dizendo? Eu tenho que ser o mais transparente possível para o meu cliente. Eu não posso tomar a dor dele para mim, né? E dizer, não, vamos lá, vamos processar, vamos fazer que vai dar certo, né? E aí chega lá na hora, acaba acontecendo isso. Eu vou dizer para vocês que como advogado eu já vi muito isso acontecer, né? Eu mesmo já tive situações ali onde eu tive que dar uma respirada, porque eu estava quase entrando na onda do cliente. E é muito tênue essa linha, tá? Então isso é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, não só para nossa disciplina, mas para a vida de vocês, tá? Independente de quem for advogar, ser juiz, promotor, delegado, não importa, né? Enquanto nós estivermos lidando com pessoas, as emoções vão estar ali e muitas vezes elas vão estar nos tentando, né? Então é importante que haja esse cuidado, tá? Artigo 10º. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie, né? Ou seja, o que é isso aqui, gente, tá? Eu canso de dizer para clientes meus isso. Olha, ou você confia nos caminhos, nas opções que eu estou lhe passando, né? Ou você procure um outro advogado, porque não vai ter como se sustentar essa nossa relação, né? Aqui eu sempre digo assim, ó, associem todas as relações pessoais que vocês têm. Se não for uma relação onde as pessoas confiam uma na outra, não tem como acontecer, tá? Para o advogado vale a mesma coisa.
11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar às intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Artigo 11, né? Desculpa aqui. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar às intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-la quanto à estratégia traçada. Aqui é aquela coisa, né? O advogado ele é autônomo para estabelecer um pensamento dele e ele não é obrigado a se submeter ao entendimento do cliente, né? Mas sim tem que esclarecer qual é a estratégia traçada. Olha, esse nosso processo aqui nós vamos atuar dessa forma, porque a jurisprudência entende assim, porque a doutrina diz assado. Enfim, eu tenho que brigar. E eu não sou obrigado a concordar com o que ele está dizendo que eu tenho que fazer, tá? Isso é muito comum. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tendo havido ou não extinção do mandato, né, a procuração, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como prestar contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostre pertinente e necessário. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. O que é isso aqui, gente? Quando um cliente te contrata para fazer um determinado processo, ele vai te dar documentos, muitas vezes. Agora, com a questão do processo eletrônico, eu digo para vocês que uma coisa que eu tenho feito, tá, é pedir pro cliente, escaneie e me manda por e-mail, tá? Ou bate foto ali no telefone e me manda pelo WhatsApp. Eu mesmo não já faz assim, ó, principalmente nesse ano de 2020, tá? Não tenho ficado com nenhum documento mais de cliente, tá? Mas o que o artigo está dizendo? Quando terminou o processo, tá? Ou daqui a pouco quando ele passou para um outro advogado, tudo aquilo que ele me entregou para mim botar no processo, né? Eu tenho que devolver para ele. Ou, claro, pode ser que daqui a pouco seja alguma coisa que esteja lá no processo, se o processo for físico, né? Ou daqui a pouco uma coisa do EPROC, né? E aí aqui já fica o convite para vocês no dia 7 aí assistirem a minha palestra juntamente com o professor Wagner, que nós vamos falar, né, a prática jurídica, né, do presencial ao virtual. Uma coisa que acontece é o seguinte: nos processos virtuais, os eletrônicos, se eu tenho, por exemplo, um pendrive onde eu tenho conversas de WhatsApp, eu tenho uma grande gama de imagens que eu quero anexar naquela forma ali, eu não tenho como colocar aquilo dentro do processo. Eu tenho que ir até o cartório, né, dizer que no processo tal eu estou fazendo aquela juntada ali e o servidor ali certifica que foi entregue, né, um pendrive, um CD, enfim, ou um objeto. Muitas vezes, quando a gente faz em processos judiciais depósito judicial de quando é aluguel, entregar as chaves, né? Olha, eu quero entregar as chaves, mas a outra parte não quer receber, tu deposita judicialmente. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Tu faz isso, tu vai até o cartório e aí existe a certificação de que aquele objeto ali foi entregue, tá? Mas se está na minha posse, eu tenho que devolver para o cliente. Tá? É isso que o artigo está me dizendo. E bem como fazer a prestação de contas. Olha, porque muitas vezes acontece do cliente disponibilizar um valor que não é os teus honorários, tá? Mas ele olha, isso aqui era para as despesas, era para o xerox, era para pagar o pedágio para ir até a comarca tal, né? Ou daqui a pouco para fazer diligências da OAB nas subseções, aonde não vale a pena eu ir até lá, daí eu ligo para a OAB e digo, preciso de cópia do processo tal, isso é cobrado, né? Então isso aí é feito uma prestação de contas nesse sentido, né? E o parágrafo único diz o quê? As parcelas de honorários pagas ela não se incluem em valor a ser devolvido. Honorários, via de regra, não se devolve, tá? Salvo algumas exceções, tá? O artigo 13. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato, tá? Ou seja, a procuração é um mandato. Toda vez que vocês lerem a palavra mandato, tá, dentro da lei processual do Código de Ética, é a procuração que eles estão falando, tá? Então, o que acontece? Arquivou o processo, presumiu cumprido, né? Terminou os poderes daquela procuração, tá? Terminou.
Se for fazer outra coisa, eu preciso de uma nova procuração e possivelmente para desarquivar o próprio processo, tá? 14. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgente e inadiável. Gente, o que a regra diz, tá? E vocês não têm ideia a quantidade de ação lá no Tribunal de Ética que já passou pela minha mão, tá? Tá lá um advogado muito bem, trabalhando direitinho, quando vê, pá, entra, né? Aí o teu cliente que te deu procuração para te atuar no processo, contrata um outro advogado, né? E não te avisa que tu foi destituído. E ele pega, e esse novo advogado também não toma o cuidado de dizer, ó, colega, estou entrando em contato porque o seu fulano de tal aqui me constituiu como advogado, mas eu vi que o senhor ainda está lá nos autos, não tem uma renúncia formal aqui do senhor, né? Então isso aqui é uma coisa que tem que acontecer, tá? Tem que haver o comunicado, se o cliente deseja te destituir como advogado, que ele pode fazer a qualquer momento, tá? E constituir um novo advogado, esse novo advogado tem que tomar esse cuidado, né? Eu mesmo já perdi a conta de quantos clientes chegaram para mim, tinha um outro advogado atuando, né? Atualmente até estou com uma situação dessa no escritório, onde a minha cliente não está encontrando o advogado dela, né? Para poder fazer essa renúncia, dizer, tu tem que avisar o cara lá primeiro, antes de me passar alguma coisa, né? E eu tô bem relutante, vou dizer, olha, enquanto que tu não me trouxer alguma coisa aí, um documento assinado por ele, tá? Eu não vou pegar a procuração tua. Eu não posso fazer isso, tá? Porque constitui uma infração ética, tá? Artigo 15. Os advogados não devem deixar o abandono ou desamparo às causas sobre o seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto às providências lhe tenham solicitado, renuncie ao mandato, tá? Gente, eu quero explicar uma coisa importante para vocês em relação a isso, tá? O advogado não pode abandonar um processo. O que é abandonar um processo, tá? O juiz, como é que nós advogados conversamos com o juiz? Através de petições, né? Isso que a gente faz. Como é que o juiz conversa com a gente? Através das notas de expediente, as publicações legais, tá? Faça isso, junte isso, manifeste sobre isso, tá? É assim que ele conversa conosco, tá? O que seria o abandono do processo? O abandono do processo é o momento em que o advogado simplesmente não faz nada, ele fica inerte a esses chamados do juiz. Isso pode ser considerado abandono de causa, tá? E daqui a pouco pode prejudicar o cliente, dependendo do que o juiz está falando, tá? Quando eu falo assim, ó, de poder... de dizer, olha, eu não vou mais atuar nesse processo, seja porque o meu cliente não me pagou mais, seja porque daqui a pouco ele mentiu para mim, tá? Tem que haver uma renúncia formal, uma renúncia nos termos da lei, tá? Então, assim, ó, quais são as possibilidades da renúncia, tá? Eu vou até meu cliente e vou dizer, olha, eu não quero mais atuar para ti. Assina para mim esse documento aqui dizendo que tu está ciente que eu estou renunciando, tá? Só que veja bem, quando isso acontece, tá? Ali no documento tem que estar escrito, né? Que o advogado, que o cliente possui um prazo de 10 dias para constituir novo advogado. Porque 10 dias é o prazo que o Código de Processo Civil estabelece, tá? Que o advogado renunciante, ele ainda é responsável pelo processo, tá? Claro que se no segundo dia esse cliente constitui já um novo advogado e já junta a procuração, terminou a tua obrigação. Mas pela lei ainda é 10 dias que tu fica responsável. Então se alguma coisa acontecer, algum prazo vencer nesses 10 dias, tu advogado pode ser responsabilizado por isso, tá? Se o cliente chega para ti e diz assim, doutor, eu não quero mais que tu trabalhe no meu processo, eu quero que o senhor faça um subestabelecimento, e depois eu vou explicar direitinho aqui o que é isso, aqui pro doutor fulano de tal, tá? Tu faz na hora ali, tá? Tu, advogado, leva lá e protocola no processo, né? E já pede a tua exclusão como procurador daquela parte e já pede pro cartório cadastrar aquele novo advogado. E aí o cidadão lá já vai dar o devido andamento, tá? Se tu, advogado, quer renunciar ao processo, mas tu não encontra o teu cliente, tu manda uma carta R, tá? Comunicando e tu junta o AR depois no processo. Ó, eu mandei. Só que o AR pode voltar negativo, tá? E se ele volta negativo, nós temos um problema. Porque daí tu tá vinculado ao processo. O que é que pode ser feito,
tá? Nessas situações, aonde o cliente não me atende o telefone, ele não responde o WhatsApp, ele não retorna o e-mail e o AR volta negativo, ou tu vai pessoalmente lá onde ele diz que morava e não mora mais, tá? Tu pode ir num tabelionato e fazer um documento público de renúncia, tá? Tu vai pagar, se eu não me engano, a última vez estava R$150, tá? Não quero mentir para vocês. Tu faz esse documento público, tá? Dizendo, e aí tu vai lá e mostra, olha, eu mandei a R, eu liguei, tá aqui, porque daí o que acontece? O tabelião ele dá fé pública para aqueles teus atos ali, e tu leva esse documento para o juiz, ó, doutor, eu fiz um documento público, eu fiz uma ata notarial aqui, tá? Eu tentei, não deu, o cara não quer nem saber do processo, né? E isso acontece também, gente. E aí passa um tempo, depois o cliente aparece, eu quero saber como é que tá o processo, doutor, né? Isso acontece bastante, tá? Se algum de vocês aí depois tiver a oportunidade de ser meu aluno no Sajup, tá? Que é a prática jurídica real do São Judas Tadeu, vocês vão conseguir ver que isso é mais normal do que parece, tá? Então tem que tomar esses cuidados aqui. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa uma vez decorrido o prazo em lei. Isso é que eu falei para vocês, tá? O advogado está isento também de explicar por que ele não quer continuar com o processo. A maioria às vezes acaba dizendo, ó, tu não me pagou, tu mentiu para mim, eu perdi a paciência contigo, enfim, elegantemente tu encontra uma forma de dizer isso. Aí vem o parágrafo 1º do 16, que é isso que eu falei, né? A renúncia ao mandado não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente por terceiro, né? Se eu causei algum dano, principalmente naquele período dos 10 dias ali, tá? Eu vou responder por isso, tá? O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente, quanto a documento ou informação que ele devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual de seu interesse, né? Ou seja, pedir para o meu cliente, ó, precisamos de tal documento, assim, assim, assado, né? Não me entregou, tá? Eu fico isento de responsabilidade. Ah, mas nós perdemos o prazo lá porque não foi entregue o documento. Tá, ó, mas eu provei que eu pedi para o meu cliente o documento, né? Por isso, e hoje isso está mais ainda com o processo eletrônico, porque tu manda mensagem no WhatsApp, tu manda por e-mail, né? Então, hoje existe uma gama muito maior, né, de elementos para poder te resguardar disso. Porque isso aqui, gente, depois, se o cliente bota o advogado na justiça, tá? E eu já vi muita situação dessa. Eu já defendi advogado contra cliente lá, fica difícil de tu provar. Tá, mas eu chamei ele foi no meu escritório, eu falei para ele, aí tu não tem uma testemunha. Né? Tu tem no máximo o porteiro do prédio que viu lá o cara entrando no dia, tem o livro, sabe? Mas aí o conteúdo é complicado. Hoje é mais fácil por causa dos meios eletrônicos, tá? Artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga o pagamento da verba honorária contratada, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, tá? Calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Gente, o que é honorários contratual? É aquilo que eu estabeleço com o meu cliente. Tu vai me pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ou X% em cima do valor da causa. Isso é o que ele vai me pagar. O que é o honorário de sucumbência? Tá? O honorário de sucumbência é aquele valor que a parte perdedora do processo paga para o advogado da parte vencedora. Tá? Isso é honorário de sucumbência, tá? Depois, quando vocês estudarem processo civil, vocês vão aprender que existe uma coisinha chamada assistência judiciária gratuita, a JG, tá? É a lei 1060/50, que existe a suspensão desse pagamento de sucumbência se a parte litiga sob o agasalho da assistência judiciária gratuita. Mas aí ela tem que fazer prova que ela é, vamos dizer assim, vou usar bem o termo jurídico, tá? Se ela é pobre nos termos jurídicos da lei, tá? Mas via de regra é isso aqui. Não quer mais que eu atue para ti, tu tem que me pagar porque lá no contrato tá isso. Se vocês procurarem no Google aí, qualquer modelo de contrato de honorários, vocês vão ver isso, tá? Que tem uma cláusula pronta ali. Os honorários serão devidos mesmo que o cliente renuncie, né, ou deseje que o advogado renuncie à parte. E a sucumbência daí, claro, né? Se daqui a pouco, se o advogado sai no meio do processo e um outro assume e ele vai do meio para o final, né, essa sucumbência tem que ser dividida. Né? Não é justo que nenhum e nem outro fique com toda a verba de sucumbência, né? Porque cada um fez 50% do trabalho. Tá?
Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. O que é isso aqui, gente? Tá? Se o cliente me dá uma procuração, tá? É para todo o processo, né? Cláusula judícia e ad judícia, né? Judicial e extrajudicial. Nos processos criminais é muito comum, tá? O advogado cobrar por etapa, né? Então, essa procuração vale até a sentença. Essa procuração vale até o relaxamento, até sair o resultado do relaxamento de prisão. Essa procuração vale somente para a impetração do habeas corpus, né? Posso fazer isso no processo civil, posso fazer no trabalhista também, não importa, posso. É mais comum no penal, mas vocês podem encontrar em outros momentos também, tá? Então o artigo diz isso. Procuração é tempo indeterminado, salvo se a procuração disser alguma coisa em contrário. Às vezes acontece, eu já vi isso, de um processo estar tramitando há 10 anos na justiça, 12, 15 anos na justiça. E aí lá na hora de receber o juiz, junto uma procuração atualizada. Mas aí é quando existe um lapso temporal muito grande, não é regra isso e depende muito da cabeça do magistrado, tá? Mas só para ilustrar para vocês aqui. Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para a cooperação não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que metade da nossa turma aqui pegue para defender o João, né? E tá todo mundo atuando no mesmo escritório, todos nós somos colegas, dividindo o mesmo espaço, né, fazendo um grande networking ali entre nós, e aí o que acontece? O João vem e conversa com metade da turma, né, e ele quer processar o Pedro, e aí quando o Pedro recebe a citação para se defender, ele procura a outra metade da turma para fazer. Aí o que acontece? Eu não posso porque nós somos todos colegas aqui, nós dividimos o mesmo espaço e não vai ser ético atuar. É isso que esse artigo aqui está dizendo, tá bom? Artigo 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caberá-lhe optar-lhe com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando os demais, resguardando sempre o sigilo profissional. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é muito comum lá no Sajup, uma coisa que eu faço, tá? Quando o cliente me procura, principalmente se a questão é divórcio, tá? Aí é mais batata ainda isso que eu vou dizer. O cliente, a mulher me procura, ou procura o homem e diz, olha, eu quero me separar, né? A gente foi casado tanto tempo, a gente tem filho, a gente tem patrimônio, eu ganho tanto de salário, como é que a gente faz? Eu sempre faço a seguinte pergunta: existe uma chance de acordo? Né? Preconizando lá o que diz o artigo, né? Vamos pacificar, não vamos brigar. Tem como a gente fazer um acordo? Não sei, talvez. Aí eu digo assim, me dá o telefone aqui dele ou dela, deixa eu falar com ele. Aí eu ligo, negócio é o seguinte, eu sou o doutor Ramon, eu sou advogado, assim, assado, fui procurado aqui pelo seu esposo, pela sua esposa, tem como a gente fazer um acordo? Pode vir aqui pra gente conversar? Aí eu boto os dois sentados na minha frente. Na minha frente não, é o aluno que atende, tá? E aí eu fico meio junto ali, porque eu sei que é uma situação que daqui a pouco, dependendo para onde guinar, né, um bom acordo acaba indo pro espaço. E aí eu digo, olha, vamos fazer um acordo, o que vocês acham? Assim, assado. Se os dois estão de acordo, né, eu posso ser advogado dos dois, o aluno do Sajup assina junto também, é ele que monta a inicial, ele confecciona a inicial. Só que se não tiver acordo, tá? O que aconteceu naquele momento? Eu estabeleci contato com as duas partes. Eu escutei a versão de um e a versão de outro, tá? Por uma questão de prudência, lá no Sajup, quando acontece isso, tá? Já faz um tempo que não acontece isso, mas já aconteceu muito, tá? Aí eu digo para os dois, gente, olha só, eu escutei as duas partes, eu não me sinto confortável em advogar nem para um nem para outro, então eu vou sugerir que cada um procure a sua parte, tá? Eu deixo assim. Às vezes acontece da parte lá conversar com nós, eu ligar e dizer, tem como tu vir aqui conversar? Daí ele diz assim, mas vai para aquele lugar, tá? Daí eu já digo pro cliente, beleza, vamos tocar o processo porque a outra parte não quer acordo, tá? Aí não existe esse contato, tá? Aí fica mais fácil. Né? Eu digo, tentei, não deu, beleza, vamos embora, tá? É isso aqui que tá falando aqui. 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicial, deve resguardar o sigilo profissional. Sou advogado do João, tá? Advoguei para ele, então, ele deixou de ser meu cliente, não estou mais advogando para ele, né? Aqui não importa se eu briguei com ele ou não briguei, a questão é que eu não tenho mais a relação profissional com ele. É isso que importa, tá? Aí vem uma outra pessoa e diz assim, eu quero processar o João.
Vamos lá? O que o artigo aqui está me dizendo? Se eu aceitar isso, todas as informações que eu tenho do João que poderiam ajudar esse meu novo cliente, eu não posso utilizar. Eu vou dizer assim, ó, gente, eu sou advogado, vai fazer 14 anos, tá? Eu acho que teve umas 2 ou 3 vezes só que eu passei por essa situação aqui, mas eu optei por declinar. Eu disse, não, olha só, ele foi meu cliente, eu não quero, te indico aqui, te dou pelo menos uns 10 contatos de advogados, vai, tá? Mas a lei diz que eu posso. Mas eu, por uma questão pessoal, optei em não fazer, tá? Justamente para não criar uma situação ruim, tá? A lei diz que eu posso se eu observar essa questão. Artigo 22. Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico, em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesse motivado por intervenção anterior no trato de assunto que pretenda o patrocínio solicitado. Isso aqui, a primeira parte do artigo diz o quê? Aquilo que ferir a lei, aquilo que não tiver legal, eu posso me abster tranquilamente, dizer, não sou obrigado, não tem nada a ver, né? E a outra parte diz o quê? Não deixa de ser uma menção ao artigo anterior, né? Olha, eu participei de uma situação lá, agora eu vou ter que, sabe? Não vou, deixa assim, eu conheço as partes, eu vou passar para um outro colega que ele com uma melhor imparcialidade vai defender aqui os teus interesses, tá? Estamos quase terminando. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar a sua opinião sobre a culpa do acusado, tá? Parágrafo único. Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sob a égide das garantias constitucionais. Bem simples no português. Eu vou defender o Fernandinho Beiramar. Deve ser um honorário bom, né? Defender aquele cara. Eu não estou defendendo o que ele fez, entende? E eu não estou julgando ele, se ele é culpado ou inocente. Eu estou aqui atuando, né, fazendo valer uma garantia constitucional dele, né, que é o direito que ele tem de se defender. Eu não preciso concordar com o que ele fez. Tem gente que diz, olha, crime hediondo, estuprou menor, não quero saber, não consigo nem olhar para um cidadão desse. Também pode fazer isso. Mas se eu optar por o defendê-lo, tá? Eu não estou, vamos dizer assim, eu não estou de copartícipe naquilo que ele fez. Eu não estou dizendo que aquilo que ele fez foi legal, tá? Eu estou só apenas garantindo. Muitas vezes a sociedade não entende isso, né? Quando a gente tem um crime assim que choca, Nardoni, caso Bernardo, coisas assim, né? O caso Bernardo, inclusive, um amigo meu, o Ezequiel Vettoretti, que era presidente da OAB da subseção de Santa Cruz do Sul, foi um dos advogados do pai do Bernardo lá, né? Ele me disse, eu fui hostilizado, eu fui isso, fui aquilo e tal. Por quê? Porque a sociedade enxerga isso, né? A sociedade, o advogado aqui está defendendo bandido, tanto é bandido também e tal. Então existe essa leitura, tá? Vocês aí, como pessoas esclarecidas, eu sei que têm bem ciência disso, tá? Mas eu estou defendendo só o direito que a pessoa tem de se defender. 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando com outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo, tá? Ou seja, se eu sou o advogado do meu cliente e ele diz, olha, eu estou trazendo aqui esse outro advogado e tu vai trabalhar com ele no meu caso, eu não sou obrigado a aceitar, tá? Aí eu posso dizer assim, o senhor quer que ele atue para você? Então pega ele como advogado, eu não vou trabalhar. Claro, daqui a pouco, se eu ver que é uma pessoa que pode colaborar, não tenho por que não aceitar, né? Mas aí vai muito do advogado, tá? Aqui está me dizendo que eu tenho a faculdade de me isentar disso. Artigo 25. É defesa ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente, tá? Gente, o que é um preposto, tá? Preposto é assim, quando nós temos uma pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica está processando ou está sendo processada, eu vou explicar para vocês do jeito que me explicaram lá na faculdade, tá? Eu não tenho como pegar o prédio, tá, dessa pessoa jurídica e levar para dentro de uma sala de audiência. Eu tenho uma pessoa física que representa essa pessoa jurídica, tá? Uma pessoa física, que via de regra, principalmente em termos trabalhistas, tá, tem que ser funcionário CLT, tá? Que representa, e esse nome se dá preposto, tá? O que o artigo está dizendo é o quê?
que o advogado pode, tá, ser o advogado da causa e o preposto. Eu vou dizer que principalmente na esfera trabalhista, tá, tem juiz do trabalho que não aceita muito bem isso. Tem jurisprudência sobre isso e tal, mas aqui diz que pode, tá? Artigo 26. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. O subestabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. O subestabelecimento com reservas de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Gente, olha só, aqui é importante vocês saberem isso, tá? Quando o cliente me passa uma procuração, ele está dizendo para mim assim, ó, doutor, o senhor vai atuar no meu nome, em meu nome, nesse processo aqui, tá? Só que, vamos supor assim, ó, eu sou advogado sozinho, tá? E aí eu chego para ele e o cliente chega para mim e me diz assim, doutor, olha só, eu quero que o senhor renuncie o processo, tá? Eu quero que o senhor subestabeleça os poderes que eu dei para o senhor atuar para esse advogado aqui, ele te dá o cartãozinho do advogado. Aí tu faz um subestabelecimento sem reservas de poderes, tá? Ou seja, ó, eu te subestabeleço, tá? E te repasso todos os poderes que eu tinha. A partir de agora não é mais comigo, é contigo o negócio. Isso é subestabelecimento sem reserva, tá? E aí o que diz o parágrafo 1º? O sem reservas exige o prévio conhecimento do cliente. Então, assim, eu vou dizer para vocês como é que eu faço. Já teve situações que me foi pedido para passar para um outro advogado, eu faço o subestabelecimento, subestabeleço ali para o doutor ou a doutora fulana de tal, e lá embaixo, depois da minha assinatura, eu pego um ciente do cliente, né? Para mostrar para o juiz, ó, o cliente está sabendo que não é mais comigo, eu não fiz isso aqui de caso no vazio, não, o cliente foi avisado, tá? Ao passo que o subestabelecimento com reservas é o quê? Eu chego para o meu cliente e digo assim, olha só, eu tenho aqui alguns alunos, bons alunos aqui da cadeira de ética, né, que já se formaram advogados, e eu quero chamar 1, 2, 3, quero chamar a turma inteira para atuar junto comigo no processo, tá? Aí eu faço um subestabelecimento com reservas. O que quer dizer com reservas? Eu mantenho os mesmos poderes que me foram otorgados, eles não me são retirados, tá? E eu repasso os mesmos poderes para esses advogados. Esse advogado ou estes, né? Pode ser um ou mais de um, não tem problema, tá? Mas eu repasso sem se desfazer dos meus. É como se eu só estivesse fazendo um xerox daqueles poderes e repassando para outro, tá? E aí, claro, aí o que o parágrafo 2º diz? O subestabelecimento com reservas deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Se for chamar um de vocês ou todos vocês, eu tenho que acertar, tá? O que vocês vão receber, o que vocês vão me cobrar para vir fazer parte do processo, né? Ou daqui a pouco eu vou no cliente, eu vou dizer, ou o cliente olha para mim e diz, doutor, o senhor é que está chamando por sua conta, eu entendo que não precisa, então o senhor vai arcar com essa parte aí. Ou pode ser que no contrato, né, daí isso se coloca no contrato, que havendo a necessidade de subestabelecer com reservas o processo, é incumbência do cliente pagar esses novos advogados que vão vir ajudar na defesa dele. Ou daqui a pouco não, né? Aí depende do que vocês estabelecem com o cliente. Tá bom? Beleza? Ficou entendido? Show de bola. Gente, tá postada a atividade ali, bem tranquila, tá? Tudo que tá perguntado, são 5 perguntas ali, tá? Todas as respostas, elas estão dentro desses artigos que a gente viu, do 9 ao 26. Tá bom? Até sábado que vem. Vejo vocês no Google's Match. Eu mando, durante a semana, aí eu mando o link para todos nós estarmos lá. Tá bom? Grande abraço e tudo de bom, gurizada.